Salve, eu sou o André e esse aqui é o Arx Produtora. No episódio de hoje a gente falou com o Renato Gimenez, vocalista da banda de black metal Vazio. Quem não conhece, recomendo dar um confere lá que a banda é animal, hein? Vale a pena ver. E pô, o papo ficou muito bom, Renato muito gente boa aí, conversa boa demais. Então pô, dá aquela moral, daquele like, comenta, compartilha. E vão trocar ideia aí, pô, vão debater sobre os temas, os assuntos que é importante a gente criar esse debate, certo? Então fica com o vídeo aí. Pô, primeiro valeu por aceitar o convite aí, mano. Então, pra começar, fala um pouquinho como foi sua trajetória até chegar no Vazio, mano. Que você tocava em estilos diferentes antes e pá, né, mano? Como que foi pro black metal? Essa é uma história muito louca mesmo, porque, bom, eu comecei a tocar, eu tinha uns 13 anos de idade, banda ali de bairro ali, com o pessoal que tinha uma gráfica do lado da casa dos meus pais ali, e a gente começou a aprender a tocar junto, né? Então a gente tocava cover, era cover de tudo, era Nirvana, Iron Maiden, o que a gente conseguisse tocar que a revistinha, né? Eu tinha que olhar na revistinha, ainda não tinha tanta internet assim para ensinar a gente a tocar. Então a gente ficava trocando aquelas revistinhas de acorde, de violão, de cifra, e ficar tirando as músicas, né? E a primeira banda autoral eu tive, chamava Hot Lunch, depois o Year Sick. O Year Sick foi uma banda mais que teve uma projeção melhor. A gente chegou a gravar uma demo, isso é uma projeção melhor para a época, assim. E bem calcado no rock alternativo americano, no hardcore, no punk, né? Que é mais dessa veia que eu venho, assim, né? E da pesquisa também com música experimental, com, sei lá, eu era pivete, eu sempre gostei muito dos Melvins, assim, e o Melvins traz muito uma pluralidade, assim, dentro do metal, né? Então tem umas coisas assim que beira o death, uma coisa assim, influência de thrash, mas Celtic Frost pra caramba. E bom, eu venho dessa escola, né? Toquei em banda com uma vertente mais hardcore depois, com o Social Chaos, né? O Vincebos também, que era a banda que eu toquei de 2000. Você toquei uns 10 anos no Vincebos, também tocamos em bastante cidade, tem bastante gente que me conhece dessa época também, que era uma banda que tinha mais a ver com stoner, tinha uma coisa de sludge, né? E uma pegada também com hardcore americano. E o Vincebos foi ficando mais estranho, depois eu fui convidado a entrar no Social Cause em 2010, que é uma banda que trabalha dentro das esferas do crust, do grind, do punk. E ali eu fiquei de 2010 até 2018, fiz muito show com o Social Chaos, gravamos 2 full, um monte de 7 polegadas, fizemos turnê na Europa pra caramba. E depois do Social Chaos, montei o Vazio, junto com o Daniel, que é o baterista que a gente tocou juntos também no Social Chaos, né? Então o Daniel também vem dessa mesma escola que eu. E chegou um momento no Social Chaos que a gente estava compondo umas coisas que estavam ficando mais extremas, estavam indo mais pro death metal, e daqui a pouco a gente estava começando a trabalhar com os acordes mais dissonantes, e a gente resolveu montar um outro projeto para a gente canalizar essas vontades, esse chamado que a gente teve assim de trabalhar com as esferas da música extrema dentro de uma visão mais obscura, dentro de uma arte que trouxesse essa atmosfera mais sinistra, assim, né? Que é uma coisa que contempla a gente bastante. Isso aí a gente montou o Vazio foi em 2015, acho que tem coisa gravada de 2016 para frente, aí a gente não parou mais. A trajetória é meio que essa, né? Do rolê meio do punk, do grind, assim, pra gente ir se permitindo também, musicalmente, se expressar de uma forma artística que contemple a gente, assim, que eu acho que o black metal tem muito isso, assim. É uma arte muito bonita, assim, e hoje em dia estamos trabalhando com um Vazio forte e estamos indo para o segundo disco agora e a tendência é que a coisa continue por aí. E de alguma forma você conseguiu trazer essas influências dos outras bandas pro Vazio, mano? Eu acho que sim, a gente traz a experiência mais que a influência, eu acho. A experiência de ter tocado junto durante tanto tempo, eu e o Daniel, o batera do Vazio, isso traz pra gente uma segurança, assim, de já conhecer a pessoa, saber o que o Dani curte também de som, e pra gente formar o Vazio isso foi importante.
Musicalmente eu não consigo ver muita coisa de grind, de crust, de punk, assim, dentro do Vazio. Eu não consigo ver, na verdade, traço nenhum, né? As coisas que tem ali somos nós, as nossas vidas, as nossas experiências, né? Toda a bagagem que a gente tem de ter, né, por tanto tempo participado do underground ativo, assim. Mas quando a gente montou o Vazio, a gente sabia bem o que a gente estava querendo fazer, e eu acredito que cada vez mais a gente está transformando essa identidade numa coisa mais que dê para perceber, assim, sabe? A gente lançou um full, a gente está indo pro segundo, acho que é um momento, assim, da gente também de montar uma identidade, de deixar a coisa mais sólida, sabe? Eu acredito que o Vazio tá criando uma coisa dele, que não tem a ver com as bandas que a gente passou anteriormente, assim, foi meio que um recomeço, meio que geral, assim, sabe? Depois de, sei lá, de 20 anos de underground, assim, ou mais, sei lá, você começar uma banda nova, né, até você, né, consolidar isso, o nome, você ir começando a fazer os contatos e tal. Lógico que você traz toda essa bagagem de experiência, mas querendo ou não, é um projeto que começou do zero, né? E então ele demanda bastante atenção, né? E sei lá, a gente é uma banda que, né, que, sei lá, que vende camiseta, vende CD, tem essa parte de merchandising, tem essa parte de contato com a galera também, que de zine, o pessoal da mídia também. E sei lá, a gente vai fazendo tudo isso aí meio que o caminho do zero mesmo, assim, divulgando a banda, respondendo as entrevistas, fazendo essa parada assim pra galera conhecer mesmo a banda. Porque eu acho que tem gente que conhece o Vazio e não conheceu, assim, o Armagedon, né, da onde eu também fui vocalista de 2013 até 2019, lançando também full, fizemos várias turnês europeias. E tem uma galera, assim, que não conhece essas bandas, assim, que conhece o Vazio e não vem por esse lugar, assim, do punk, do crust, né. Tem uma galera, assim, que é do rolê black metal também, que curte o Vazio, que acha da hora o que a gente tá fazendo, e tem uma galera também que fala que, pelo fato da gente ter passado por essas outras bandas, assim, isso tira a legitimidade do nosso discurso. É fato que é uma falácia, porque o que a gente vem trabalhando é uma coisa muito séria, muito profunda, e eu acredito que esse segundo disco aí vai trazer cada vez mais solidez pro trabalho do Vazio. Você pode falar um pouquinho sobre o que tá por vir nesse tempo novo do Vazio? O trabalho novo do Vazio é o que eu estava falando, acho que é uma consolidação do que a gente fez no Eterno Eon Obscuro, né, que foi um disco que teve uma repercussão legal, acho que foi o disco mais bem sucedido que eu lancei na minha vida. E a gente espera, a gente está se desafiando como músico de não repetir o mesmo disco, mas tampouco a gente quer sair muito daquela linha, saca? Então acredito que é uma evolução do Eterno Eon Obscuro. Não chega a ser uma repetição, assim, mas um capítulo para acrescentar. A gente se desafiou como músico aí para lugares que a gente não tinha ido antes, e a gente espera que os ouvintes assim se permitam também essa experiência de ir com a gente assim para esses outros labirintos, esses outros infernos aí que estão aguardando a gente. Você pode falar um pouquinho sobre o espaço aqui, o Sinfonia de Cães? Sinfonia de Cães é o nome de um coletivo da Zona Norte de São Paulo que começou em 2003, fundados pelo Roger Duran, a Carol Doro e por mim. Então a gente era bem jovem, a gente realizava alguns eventos, né, de música autoral, de rock alternativo, de hardcore, de punk, de metal. E a gente dava o nome de Sinfonia de Cães para esses eventos que a gente fazia. Então, à noite, Sinfonia de Cães, a gente ia lá e botava umas bandas para tocar. Aí começou assim, né? Depois a coisa começou a ficar um pouco mais séria, por vontade nossa mesmo. A gente foi se encontrando no rolê underground, foi tendo um sentimento mais familiar, assim, entre a gente, de ter ideias parecidas, ideias, assim, de sociopolítica mesmo, assim, né? Da gente se identificar mais, de viver mais tranquilamente perto de guerreiros que lutam por lutas que a gente também se identifica, então você fica mais confortável quando você está com pessoas que são mais alinhadas, né, com você. E foi assim que a gente foi se encontrando com a galera da Sinfonia de Cães. É grupo de amigos que foram se juntando para uma causa comum que era de realizar arte no underground, né? Então fomos fazendo festivais, fomos lançando bandas. Isso é de 2003, hoje estamos indo para 2023, fazem 20 anos, já fizemos muita coisa
de festivais em ocupações, de ações, de oficinas. Muita gente passou pelo coletivo, a gente tem fotos assim, sei lá, com a gente fechando o busão, 40 pessoas usando camiseta, assim, Sinfonia de Cães. Hoje tá cada um espalhado pro seu canto, um tá em outro país, outro tá com filho, né? E uma fração dessa galera continua próxima, e mediante essa fração, eu faço parte dessa fração que hoje dá continuidade ao trabalho da Sinfonia de Cães aqui na sede nova da Sinfonia de Cães, que está na Zona Sul, aqui na Praça da Árvore, onde a gente tem esse estúdio que a gente está gravando, e a gente faz ensaios, faz gravações de bandas, e também é meio que um coworking, assim, da galera, saca? A galera vem pra cá, vai fazer uma sessão de fotos, vai fazer um trampo de edição de vídeo, né? Cola na mesinha aqui e trabalha. E assim a gente vai reunindo essas pessoas assim que fazem parte do coletivo de uma certa forma, porque nesses 20 anos as coisas mudaram tanto, a vida mudou tanto, e a gente continua fazendo esse tipo de trabalho ainda envolvendo a arte, envolvendo artistas autorais, né? Isso é muito louco, assim, de pensar. Tipo, quando a gente começou aquela doideira, assim, de saber que 20 anos depois a gente ainda ia estar, né, tipo, lutando por esse espaço dos artistas, lutando por ter esse espaço mais saudável também para a gente estar desenvolvendo as nossas lutas, sabe? Da gente tentar, tipo, não ficar convivendo com situações de, sei lá, que vão totalmente contra as coisas que a gente acredita, né? Então isso aí só vai agregando, assim, as parcerias e o desenvolvimento do trabalho. Então tem 20 anos de Sinfonia de Cães ano que vem. O objetivo é a gente comemorar os 30, né? Já chegamos no 20, vamos pros 30. Será que nós aguenta? Vamos ver. E como você começou a se ligar em política, sem se questionar sobre isso? Cara, quando eu era novo, assim, com 16 anos, eu era um puta no pé no saco, cara. Eu tinha me filiado ao PCdoB, eu era frente da UJS, eu era tipo, nossa, eu tava foda naquela época lá, mano. Se eu já sou meio chato hoje, naquela época eu era insuportável, cara. E, sei lá, eu comecei assim, o punk, né, vai te levando para esses questionamentos, né? Isso aí foi uma coisa muito saudável para mim. Quando eu tinha ali, sei lá, 13 anos, que eu tava começando a despertar, assim, pra esse negócio de revolta e tudo mais, a rebelião ali chamando. E eu lembro que nessa época ali na Zona Norte teve um revival das gangues também. Tava tendo ali muita treta, né? Tava sendo fundadas ali, né, outros coletivos punks ali, como a ZN Hardcore, a JB Punk, e eu tava fazendo parte ali, bastante da galera ali que era do ódio social, ali da Zona Norte, né? Cara, infelizmente eu participei de algumas tretas ali, que eu falava, mano, isso aqui não tem nada a ver com o que eu acredito, e acabaram matando um amigo nosso, que o apelido dele era Maconha, ele era do Reformatório Punk, e era um cara que era muito próximo meu. O pai dele era porteiro de um prédio que morava ali na Zona Norte, e a gente morava perto. E aí, puta, ele foi morto numa emboscada no centro. Eu fiquei muito puto, cara. Falei, puta, esse negócio de punk não quer saber de modificação. Esse negócio é muito violento, a galera só quer saber de tretar, só quer saber essa porra. Vou atrás de algo que realmente queira fazer uma transformação social. E nisso eu fui me politizando cada vez mais e acabei entrando dentro dessas juventudes de secundaristas, né, esse movimento estudantil, né. E, bom, e nisso eu fui indo lá para o JS, que é uma juventude, né, do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, e ali foi onde eu fui mais chato, assim, da minha vida, porque meus amigos todos se afastaram de mim porque eu cobrava muito a postura de todo mundo toda hora, tá ligado? Tipo, puta, eu tava bem chato. E ali foi, ah, eu fiz parte dessa movimentação até o PT se juntar com o PCdoB para eleger a Marta. Ali eu falei, cara, vocês não, né, eu super confiante no Partido Comunista do Brasil, assim, não, vamos, né, trabalhadores de todos os mundos, né, de todos os países, de todos os mundos, né, uma coisa mais, porra, falei, caralho, né, a gente tá aqui lendo, né, tipo, lendo literatura revolucionária, a gente tá, tipo, estudando táticas de guerrilha, a galera tá todo mundo vidradão, essa juventude super eufórica.
E, na verdade, o que acontece é uma parceria com o PT para eleger a Marta. Eu não aceitei isso, aí eu mandei o PCdoB tomar no cu também. Falei, não é possível que vocês estão montando um monte de grêmio estudantil em escola para eleger a Marta. Hoje, assim, eu até acharia, porra, não sei, naquela época eu pensava assim, hoje nem foi de tão mal, mediante as tragédias que a gente acompanhou, né, que foram se desdobrando depois disso, né. Mas naquela época eu achava que tinha a ver com a burguesia e não podia ter aliança com os burgueses, esse tipo de coisa. E nisso eu voltei pro punk depois, né, já com toda essa experiência de ter passado por todos esses rolos, eu falei, não, foda-se tudo, né, cara, o que interessa é a rebelião, é a revolta popular, é a ascensão, né, é a arte na rua e esse tipo de coisa. E aí a Sinfonia de Cães veio desse momento, né, que a gente foi se encontrando já com essas experiências de ter passado por essas coisas. Então a gente falou, cara, vamos montar um coletivo que seja apartidário, mas que ele seja político, tá ligado? Porque não dá pra você ser apolítico, assim, numa situação que a gente vive de guerra civil, né? Então a gente tá sempre observando as movimentações, assim, e às vezes até, né, tem gente que até questiona, assim, a gente ter esses ímpetos mais revolucionários dentro da associação cultural, mas às vezes a gente fechar, por exemplo, um projeto com o PROAC, não, mas vocês conseguiram uma verba pública, como vocês são contra o governo? Vocês, né, pô, a gente tem visão, né, cara, a gente tá dentro das coisas, né, ali dentro para você, tipo, mano, contaminar com as suas ideias, né, para você ter ali a possibilidade também de disseminar suas ideias e agregar junto com outras pessoas, e, bom, é assim que a Sinfonia de Cães foi se formando, né, com esses pensamentos, assim, da galera da rua, da galera que vem do punk, né, que já viveu assim o que é esses coletivos e com uma vontade assim de ele trabalhar com as pessoas que sejam mais alinhadas com os nossos ideais também, né? E é isso. E nisso a gente vai conhecendo outras pessoas que também vão agregando, né? Perto daquilo que a gente foi assim de coletivo de contingente, a Sinfonia de Cães, hoje a gente é muito menor, né? Normalmente a gente agregava muita gente com as nossas ideias malucas de fazer festival em outra cidade, fechar ônibus para ir, fazer as coisas doideiras. Mas eu acredito que todo mundo que passou pelo coletivo, de certa forma, foi tocado por essa ideia revolucionária, foi tocado pelo ímpeto artístico, foi desenvolver sua arte em outro lugar, né? Gente que já trabalhou com a gente, depois foi montar suas produtoras, foi fazer seus coletivos, foi fazer outras coisas. Então, de certa forma, a missão, assim, ela é sempre válida quando existe um desdobramento, assim, positivo, assim. Como você viu o atual momento político, agora trocando de presidente e tudo mais? Atualmente a gente está num momento muito tenso, né? Eu tava outro dia na padaria ali almoçando, cara, tinha dois tiozinhos palestrando da forma mais rude e grosseira possível, assim, na padaria, falando sobre guerra civil, que a gente vai ter que pegar em armas, assim, o típico pensamento bolsonarista, assim, que, tipo, não aceita o Lula como presidente, xingando o Lula. Acho que o Lula tava ganhando aquele diploma lá que deram pra ele. Aí eu tava no almoço, eu percebi essa manifestação violenta da galera. Eu falei, cara, as ideias, né? Os caras estão praticamente conspirando o assassinato do presidente aqui na padaria, assim, ninguém faz nada, né? Eu falei, mano, sério que vocês estão falando isso, assim? Então é esse tipo de coisa que a gente vê, assim, tem uma parte da população que está indignada com a ascensão da esquerda, novamente, e é um país muito dividido, então a gente não tem a gente não tem muita coisa para comemorar, assim, é lógico que é bom que o Bolsonaro saiu, pelo aquilo que ele representava, né, um símbolo militar, um símbolo da esquizofrenia, né, no seu nível mais grave, assim. Então, sei lá, essa parte é boa, mas eu não vejo assim, na rua, não mudou muita coisa, assim, ela tá muito dividida na rua, né? Até hoje, a violência ainda vai ficar, esses ecos dessa violência que foi exacerbada e que foi cultuada, né? Foi o culto à violência, né, que a gente passou, culto às armas, culto à exclusão social, e a gente ainda vai ficar sofrendo os ecos dessa voz, né? Vai passar muito tempo ainda. E a visão que eu tenho para com o Lula é que, não, não vai ser nada fácil ele passar esses dias aí.
né, como governante. É uma nação difícil de governar, uma nação que foi bestializada, né, cara? Uma nação que foi implantada um pensamento assim da gente lutar ainda mais uns contra os outros, né? De desunião, um país desunido dentro e fora, né? No exterior também a gente não tem laços. Os laços que a gente tem é com as piores pessoas possíveis, os países mais intolerantes. Então essa reconstrução dessa identidade nacional vai demorar muito tempo. Isso aí, e a população mais fodida só vai sofrendo cada vez mais, né? Isso aí, essa, vamos ver aí o que o Lula consegue fazer aí com esses projetos sociais aí. Porque a desigualdade foi muito foda, né, cara? O que a gente viu, pelo menos aqui em São Paulo, onde eu moro, muita gente na rua, a galera se movimentando para fazer ação social, caramba, quatro. Mas ninguém chega, assim, ao número de, né, morador de rua, a situação que tá no centro lá tá apocalíptico, né? Então a gente que tá vendo isso acontecer aí, isso aí é tudo um projeto deles, né? De fuder cada vez mais com o pobre, tá tudo escrito lá no projeto de governo deles, né? E, sei lá, vamos sobreviver pra gente poder lutar, né, cara? Manter a cabeça saudável. Muita gente enlouqueceu aí esses tempos atrás, com pandemia, Bolsonaro, foi um kit complicado de assimilar, assim, muita gente pirou, muita gente não sai mais de casa, muita gente adquiriu depressão, ansiedade, cara, quatro. A gente tá numa sociedade bem doente, assim, é muito importante manter a cabeça saudável, pra gente poder lutar, pra gente poder ter vontade de lutar, né, cara? Ter vontade de compor uma música, isso também é luta. Ter vontade de abrir seu programa de edição lá pra editar um programa, isso também é luta, né? Você poder ter vontade de levantar da cama é a coisa mais importante que tem que ter, o resto você desenrola, né? Manter a cabeça no lugar. E falando de São Paulo, acho que o governo vai ser bem complicado também, né? Mas não sei, esses caras são tudo meio pelego, né, cara? Se, se morder no lugar certo, ali no Tarcísio, ele vira casaca, rapidinho, só tem que morder no lugar certo. O Tarcísio tá falando triste de virar casaca, daqui a pouco ele aparece com uma bandeira do MST aí, cara. A política é um malabarismo, é circense, cara. É um palco bizarríssimo. A gente tá à mercê desse hospício aí, hospício de terno e gravata aí, que chamam de governo. Loucura total. Você tem esperança de alguma melhoria ainda, de algum jeito, de alguma salvação, assim, aspas? É o que eu tava falando, eu acho que primeiro a gente tem que estar saudável com a nossa cabeça, que é muito importante, porque se a gente não estiver bem com a nossa cabeça, a gente não consegue fazer nada. E, cara, eu acho que a gente tem que ter, né, cara? Os aspectos são muito ruins, mas a motivação para continuar os nossos projetos, eu acho que é uma coisa que tem que vir. Primeiro, nosso, e depois a gente vai também olhando ao redor, né, vai vendo a reverberação desses projetos e isso vai ganhando peso também, né? Mas eu acredito que, mano, assim como o do it yourself, lá na sua essência, né, o faça você mesmo, a vontade tem que partir primeiro do pessoal, né, cara? A satisfação pessoal de estar fazendo um projeto, de estar feliz com o que está fazendo, de saber que isso tem uma relevância. E se isso pode impactar outras pessoas de maneira positiva, bacana, né? Eu acredito que, sei lá, eu não sei se a palavra é esperança, assim, que a gente tem que ter, né? Mas e sim, tipo, motivação. Motivação. A gente, às vezes você sabe que tá tudo meio fodido, mas você tem que enfrentar isso, você tem que ir pra cima. Né? Essa é a missão do guerreiro, né, cara? Assim como um grande mestre meu falou um dia, falou, soldado segue ordens, guerreiro se prepara para a próxima luta. E como você começou a se ligar com esse lado mais espiritual? Você teve algum tipo de chamado, alguma coisa assim? Uma doideira. Eu acho que as coisas, na verdade, você vai indo de encontro a uma coisa, uma voz que você já escutou há muito tempo, né? Só que ela tá meio longe, porque você tá meio que tem muita névoa nessa voz, assim, ela tá muito longe, ela tá meio nebulosa, e chega uma hora que ela vai chegando mais perto, assim, mas é porque você proporciona uma limpeza também um pouco melhor, né, cara? O fato de eu estar um pouco mais careta hoje em dia me proporciona uma sanidade mental muito maior para me adentrar a espiritualidade muito mais obscura do que quando eu estava muito louco, né? Porque
Você tem que estar com a cabeça muito no lugar para você escutar essas vozes, essas manifestações, de você presenciar, de você sentir, de você também reverberar essas manifestações espirituais. É bom que você esteja bem são da sua cabeça, porque a sua sanidade vai ser testada várias vezes, né? Quem é muito cheio das verdades, quem é muito materialista, assim, quando se encontra frente a frente as manifestações reais, espirituais, assim, começa a questionar a sua própria sanidade, né? É por isso que eu acho que quanto mais saudável você tiver, melhor você vai entender as dimensões, né? Não só a dimensão material, mas astral, né? Espiritual. Eu acredito que isso faz parte de um esclarecimento, né? Eu já fui ateu durante a maior parte da minha vida, né? E eu acredito que foi uma fase, assim. É bom também você estudar materialismo dialético, Marx. Eu acho que isso aí acrescenta pra caralho, assim, de você saber o que é a Revolução Industrial e tudo mais, assim. Mas eu acho que um chamado pessoal é sempre bom você deixar o ouvido aberto e quando você menos espera, algumas verdades vão cair por terra e você vai, de repente, se tornar uma pessoa melhor, tá ligado? E esse lado espiritual, você acha que mudou muito sua vida? Mudou. É, sua vida mesmo deu uma mudada. Deu sim, eu acredito que muito do que o vazio hoje está colhendo, né, em termos de ter um respaldo legal de um público maior, da galera falar bem, assim, de resenha, assim, eu acho que vem também do jeito respeitoso da qual a gente trabalha nossas letras e a maneira como a gente trabalha esse tema que é a necromancia, né, o estudo e culto, né, o culto aos poderosos mortos. Eu acho que tudo isso aí, da gente estar trabalhando com esses temas, da gente estar trabalhando com a nossa música de maneira mais disciplinada, mais séria, né? Eu acho que tudo isso aí vem meio que vem uma bênção por cima de tudo isso aí, tá ligado? É uma coisa que vai além dos nossos olhos, assim. Eu acho que a gente trabalhar a nossa arte com respeito, o público vai sentir isso aí. Eles vão ver o tamanho da entrega que você tá, que não é só uma performance artística, né? Que realmente tem uma profundidade um pouco maior do que a galera tá acostumada a tratar alguns temas, né? Eu acho que sim, tem a ver com essa espiritualidade e eu espero que a bênção dos mortos continue sobre nós, assim, que a carreira do vazio continue abençoada e, e a galera que vai se identificando com essa linguagem também chegando mais perto. A gente vai seguir essa pegada aí. No próximo disco também vai falar um pouco dessa cosmovisão, né, do vazio, assim. Então vamos trazer mais elementos para a construção dessa identidade, assim, né? Da galera escutar o vazio, ler as letras e começar a criar uma atmosfera própria, uma visão própria, como se fosse uma dimensão ali, né? Essa é a ideia. Como você foi se aprofundando um pouco mais nisso? Você foi, tipo, conhecendo pessoas, lendo o livro? Como que foi o rolê? Começou com a literatura, né? O ocultismo, o luciferianismo, desde de Aleister Crowley, Anton LaVey, Cipriano, essas literaturas clássicas, né, que a gente vai pegando também. Frank Herbert, Renascer da Magia. E chegou uma hora que a coisa deixou de ser só teórica e começou a ser mais prática, assim, né? Com Thomas Carlson também, né? Foi muito legal meu estudo ali que eu fiz com a Cabala Draconiana. Né? Isso aí foi muito legal. E depois com a Quimbanda brasileira mesmo, que aí foi onde encontrei mais a espiritualidade brasileira mesmo, enraizada mesmo, uma manifestação muito real, muito autêntica, né? Eu acho que a Quimbanda é uma religião muito autêntica. E isso aí me trouxe uma disciplina muito grande, isso aí me trouxe uma orientação que me permitiu me tornar um músico melhor, mais próximo daquilo que eu gostaria, né, de ver, assim, o Renato sendo, assim, sabe? Eu acho que, sei lá, a gente tá rendendo melhor como time também, o Vazio. E tem muito a ver com essa disciplina que a gente tem entre a gente, assim, de entrega e seriedade e foco. Né? As pessoas ao nosso redor também vão sentindo isso, que a gente não tá pra brincadeira.
Que a gente não tá tudo bêbado caindo no palco ali fazendo qualquer merda, não, que o papo é sério, o papo é reto, tá ligado? É coisa que não tá só entre os vivos, tá entre os mortos também, a gente não vai decepcionar só a nós mesmos, a gente vai decepcionar toda uma egrégora. Por isso o papo é bem profundo mesmo, a gente vai na raiz de tentar ser bom no que a gente tá fazendo, pelo menos, tá ligado? Kimbanda é 100% brasileiro mesmo? Sim, ela engloba as raízes da bruxaria ibérica, a magia indígena também, brasileira, e também o culto iorubá, né, africano. Então vem praticamente desses 3 pilares, assim, né. Só que essa fusão desses elementos, né, se tornou aquilo que hoje a gente concebe a Quimbanda brasileira, né, que ela não é nem africana, nem indígena e nem europeia, né, ela é brasileira. Você já até falou um pouquinho que a gente vive um mundo doente e tal, mas como que você enxerga o mundo que a gente vive atualmente? O mundo atual, eu posso falar que o individualismo é uma palavra muito forte na atualidade. A internet trouxe muita informação, mas também trouxe um sentimento de ocultação pessoal, individualismo também, e de pretensão de opinião, né? Então, muita gente despejando mares e mares de opiniões sem fundamento algum na internet, muita treta de internet, muita gente usando da internet como muleta social para despejar coisas de cunho mais diverso. Sei, cara, eu realmente espero que o brasileiro aprenda a usar as ferramentas que a gente tem, sabe, de comunicação. A gente é conhecido no mundo inteiro como um país que fode as redes sociais, tá ligado? Tipo, o Orkut, mas é pelo nosso contingente brazuca mesmo de galera, né? A gente é muita gente. Mas pelo conteúdo também que a galera, né, perpetua, que a galera, porra. Outro dia eu tava vendo, né, algumas coisas assim que, porra, a gente tem um filtro assim na internet que só é praticamente um besterol que o brasileiro gasta mais tempo, né, cara, com dancinha, essas coisas assim, do que realmente com conteúdo. Não que o brasileiro não possa dançar, eu acho que tem que dançar porque faz parte do brasileiro, assim. Mas não só isso, sabe? Senão a gente transforma esse algoritmo numa coisa só isso, assim. Não tem mais profundidade. E as redes sociais eu acho que tem um poder muito grande, assim, que a gente pode, sei lá, unir várias ideias, unir várias pessoas, assim, e a gente acaba usando só para coisas mais superficiais, não sei. Eu vejo, assim, você falou da situação atual, assim, eu vejo essa individualização muito grande, cara. Né? Cada vez mais fica difícil as pessoas se juntarem para ter uma ação, para ter um coletivo, para ter, mano, sempre um monte de coisa, assim, que acaba travancando. E às vezes é só respirar um pouco e conversar um pouco, assim, que as coisas facilitam, né? Mas eu vejo, assim, uma coisa muito intensa em termos de, de atrito, assim, muito atrito, né? Pô, isso aí. Pra fechar, se quiser deixar só um recado aí. Pô, agradecer vocês, né, que estão sempre aí na correria das mídias underground, aí editando os vídeos, entrevistando a galera, né, cara, compartilhando conhecimento. E agradecer você que está vendo esse vídeo também, né, continue consumindo esses conteúdos autorais, né, de pensamentos, assim, que vão mais para a rota da rebelião, né, cara, desse sentimento de realmente de não tolerar racismo, homofobia, essas loucuras aí que foram inventadas para nos separar, para nos dizimar, né? Então a gente se manter sempre junto dos nossos, né, cara? E combater o máximo que a gente puder aí a ascensão desse sentimento de ultraviolência, e vamos normalizar as armas, vamos normalizar toda essa porra, né, cara? Porque a gente já vive uma guerra civil, né, cara? Já é uma guerra civil, né? Então, não sei, eu não quero pensar que nada disso pode piorar. Vamos pensar que as coisas têm que melhorar um pouquinho. Tá muito fodido do jeito que tá.